Olá a todos, muito boa tarde. Diretamente dos estúdios Toma da Amorim TV para análise e comentário aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Dortmund Benfica e Juventus Futebol Clube Porto. O Benfica que entrou como podem ver, 4-2-3-1, com a defesa normal, os quatro habituais, com André Almeida ao lado de Samaris, Sálvio do lado direito, Sérvio do lado esquerdo e Pizzi no apoio a Mitroglou. O Borussia Dortmund entrou a jogar em 3-4-2-1 porque precisava de recuperar da desvantagem de um golo. O Borussia Dortmund é uma equipa que provou em campo que é de outro patamar, muito superior ao Benfica, esta época na Liga dos Campeões, mas teria de recuperar uma desvantagem de 1-0 trazida do Estado da Luz. E assim fez. Aubameyang, dia 13 de maio, de certeza que virá a Fátima, porque prometeu na Luz e cumpriu na Alemanha. Na Luz, como sabem, falhou 2 ou 3 golos incríveis, cumpriu agora na Alemanha com um hat-trick. Aubameyang, que a passo de Pulisic, aos 5 minutos, inaugurou o marcador. O Benfica fez alinhar Sérvio no lugar de Rafa. Rafa ficou na bancada, não entendo porquê, nem como bocado foi, jogador com qualidade, jogador rápido e que podia desequilibrar a defesa do Dortmund. Não era fácil, mas Rafa, quanto a mim, era um jogador para ficar no banco. O Benfica foi empurrado para trás com a tática do Dortmund 3-4-2-1 e aos 23 minutos foi o Sérvio que conseguiu o primeiro remate, que podia dar o empate ao Benfica, mas isso não aconteceu. O Dortmund chega aos quartos de final porque é uma equipa muito cerebral, é uma equipa muito robusta, é uma equipa que pensa muito no jogo e desta vez fez alinhar Pulisic de início, que fez o passe para o primeiro golo de Aubameyang. Aos 30 minutos, um cartão amarelo exibido para Castro por falta sobre André Almeida. Aos 32, um cartão amarelo para Samaris. Aos 37, Dembélé viu o cartão amarelo e passado 2 minutos, ou seja, aos 39, Dembélé faz falta sobre Eliseu, uma falta duríssima para segundo cartão amarelo, mas o árbitro entendeu não ser assim e poupou a expulsão ao jogador do Dortmund. Aos 44, Eliseu no contra-ataque do Dortmund puxa o avançado do Dortmund à entrada da área, era falta em cima do risco da grande área, falta para cartão amarelo, mas o árbitro optou por canto. Na segunda parte, portanto, na primeira parte a estatística foi 4-1 em cantos, 55-45 em posse de bola. O Benfica só a partir dos 25-30 minutos é que começou a subir no terreno, não era fácil contra esta equipa de Dortmund, e 5-3 em remates. Na segunda parte, entre os 59 e os 61 minutos, a estratégia, o castelo do Benfica, desmoronou-se por completo, porque aos 59, Pulisic faz o 2-0, Aubameyang aos 61 faz o 3-0 e aí ruiu toda a estratégia do Benfica. Uma estratégia que, apesar de Rui Vitória pôr André Almeida ao lado de Samaris, portanto, 2 trincos, com o Sálvio colado ao lado direito, Sérvio ao lado esquerdo e Pizzi no apoio ao ponta de lança grego, não resultou, foi infrutífera, como se viu. Aos 85, Aubameyang fecha a contagem, faz o seu hat-trick, faz o quarto golo do Borussia de Dortmund. Nos últimos 3 jogos, o Dortmund tinha marcado 16 golos. Aubameyang, esta época, já leva 28 golos no seu currículo. Como contagem final, a posse de bola ficou em 54-46, porque o Borussia Dortmund também chegou a uma certa altura da segunda parte, deixou o Fiat Punto na garagem, deixou o Ferrari na garagem e optou por um Fiat Punto. O Benfica, que entrou a jogar com o Fiat 600, subiu para um Fiat Punto e depois da entrada de Jonas e de Jiménez, que nada resultaram, o Benfica passou então a entrar num Opel Corsa destes modernos, mas não entrou na garagem do Dortmund. Como estatística final, o Benfica, em posse de bola, teve 46, o Dortmund 54,
Em remates, o Benfica aí também foi goleado, 31-6, e em cantos houve um empate 5-5, mas que não resultaram em nada para a equipa do Benfica. O Benfica assim eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ontem, o Futebol Clube do Porto deslocou-se à Itália, à Juventus, com uma desvantagem de 2 golos, missão quase impossível, como se viria a acontecer. A Juventus que entrou a jogar em 4-2-3-1, mas quem tem um Buffon na baliza, que é uma lenda, quem tem um Dybala, quem tem um Khedira a distribuir jogo no meio campo e outros jogadores de topo, o Futebol de Porto tinha poucas hipóteses, aliado ao resultado que levava, de passar esta eliminatória. Nada é impossível no futebol, mas que era quase impossível, como se viu que aconteceu. O Futebol de Porto atuou no 4-4-2 habitual, com o André Silva ao lado de Soares. Aos 11 minutos, numa investida de Layún, Quadrado faz falta sobre o mesmo Layún e é exibido o cartão amarelo. Podia ficar condicionado, podia não subir tanto no terreno, não foi isso que aconteceu. Quadrado continua a subir por o lado direito e a criar problemas à defesa esquerda do Futebol Clube Porto. Aos 35 minutos, André também viu o cartão amarelo. Aos 39, Maxi Pereira, não sei o que é que lhe passou para a cabeça naquele momento, mas resolveu dar uma ajuda a Casillas e achava que 2 guarda-redes eram melhor que um, e então na queda, após uma cabeçada do jogador do Dortmund, ou a bola bate na mão, ou a mão bate na bola, lá está, isto depende do que o árbitro entender. O árbitro entendeu assim que era grande penalidade, eu também não vou em contrário. Foi-lhe exibido o cartão vermelho, porque a bola, se Maxi não faz barreira, a bola certamente ia entrar. Portanto, um cartão vermelho para Maxi, uma grande penalidade assinalada. Dybala fez 1-0 e o Futebol do Porto, a partir dos 42 minutos, passou a jogar com 10 elementos. Se, como no Dragão, contra 11 contra 11 com a Juventus, já era muito difícil, dada a equipa transalpina, esta época, com altos golos individuais, uma qualidade de futebol impressionante, líder do campeonato italiano, com 10 então tornou-se quase impossível. Restava ao Futebol Clube Porto, que foi o que fez, lutar pelo prestígio, não sofrer golos e partir em contra-ataques seguros. Foi o que aconteceu, e o que é de realçar é que o Futebol Porto com 10, primeiro por intermédio de Soares e mais já para o fim por intermédio de Diogo Jota, podia ter alvejado a baliza de Buffon. Soares isolado atirou ao lado, o chapéu de Diogo Jota foi à rede lateral, mas com 10 o Futebol de Porto, além de sofrer o golo, podia ter também empatado o jogo se essas bolas têm entrado. Não quer dizer que passasse a eliminatória, mesmo que Soares marcasse na segunda parte, naquele lance isolado que punha o resultado em 1-1, quase certeza que a Juventus, com avançados como o Dybala e como o Higuaín, e o Futebol Porto a jogar com 10, iria portanto, virar o resultado a seu favor e a eliminatória. Mas é como eu digo, o futebol é uma caixinha de surpresas. Nunca se saberia, se o Futebol Porto tivesse empatado o jogo, se poria em sobressalto a equipa da Juventus. Isso não aconteceu. O Futebol Porto a jogar com 10, como eu disse, falhou 2 flagrantes oportunidades de golo. Podem-me dizer que a Juventus também teve oportunidades de golo? Teve. Uma cabeçada ao lado, um remate do Mazeric ao lado também, mas oportunidades flagrantíssimas de golo teve o Soares e o Diogo Jota, que não os conseguiram concretizar. O Futebol Clube Porto, depois da expulsão, passou a jogar em 4-4-1, que foi alterando para 4-2-3-1 quando atacava. Aos 48 minutos, o tal lance de Soares, isolado pelo lado esquerdo, que remata ao poste. Aos 66 sai Brahimi e entra Diogo Jota. Portanto, Brahimi estava esgotadíssimo, tem vindo a subir de forma, mas não é um jogador que ia jogar com 10 que vai resolver o jogo. Poderia até ter marcado um golo ou numa jogada individual, mas Brahimi também estava esgotado, porque se com 11 era difícil contra esta equipa dos Juventus, com 10 ainda mais difícil se tornava e o esforço foi muito maior. Daí Brahimi ser substituído aos 66 minutos. Aos 68
sai o Liba e entra o Otávio. Aos 81, um contra-ataque pelo lado esquerdo e o tal lance de Jota que faz o chapéu sobre o Buffon, mas a bola vai à rede lateral. Em posse de bola, é lógico que o Futebol Clube Porto, a partir dos 42 minutos, quando passou a jogar com 10 e toda a segunda parte, foi esmagado com 67 para a Juventus, 33 para o Futebol Clube Porto. Por isso, o Futebol Clube Porto foi eliminado da Liga dos Campeões. Tenho de realçar que, com 10, o Futebol Clube Porto teve o seu prestígio intacto. Aliás, foi elogiado por diversas individualidades, até próprio da Juventus, até os próprios adeptos da Juventus e os jogadores da Juventus, e toda a imprensa elogia a atitude do Futebol Clube Porto, que a jogar com 10, com 50 minutos já com os descontos, 50, 52 por aí, apenas perdeu por 1-0. Certo é que a Juventus também tirou o pé do acelerador, também deixou o Ferrari e passou para o Opel Corsa, mas o que é certo é que o Futebol Clube Porto, a jogar com 11, tanto no Dragão como lá, não sofreu nenhum golo. Com 10, sofreu 2 golos aqui no Dragão e um lá, e mesmo com 10, teve as duas flagrantíssimas oportunidades do jogo, por Soares e por Jota. Soares fez o primeiro jogo numa competição europeia, não sei se teria inibido ou não, quando falhou aquele lance que podia dar o empate ao Futebol Clube Porto. O que é certo é que o Futebol Porto foi eliminado da Liga dos Campeões, cifra-se agora no campeonato, que é a única prova que poderá ganhar, enquanto o Benfica tem a Taça de Portugal ainda, mas o Futebol Porto realizou uma campanha, tanto na fase de grupos, que foi aquém do que eu esperava, ficando em segundo lugar atrás do Leicester, que neste dia também ficou apurado para os quartos de final. Certamente não irá muito longe, porque os colossos que lá estão certamente não darão hipótese, mas o que é certo é que está nos quartos de final e o Futebol Porto foi eliminado nos oitavos de final. Meus amigos, até à próxima edição da Liga dos Campeões, com o Benfica e o Futebol Porto. Certo é que no ano 2018-2019 Portugal terá o primeiro classificado diretamente para a fase de grupos e o segundo da pré-eliminatória, deixando o terceiro lugar para um lugar da Liga Europa, já que perdemos hoje no ranking uma equipa portuguesa na Liga dos Campeões, que seria o terceiro lugar, como foi até aqui. Meus amigos, até ao próximo comentário e análise da 26ª jornada da Primeira Liga de Futebol. Fiquem bem, continuação de uma ótima semana.